Bom, então vamos lá. Primeiro, né, sejam bem-vindas aqui, né? Essa palestra aqui é para o Dia Internacional da Mulher e a gente vai trabalhar uma série de coisas, né? Tanto é que o tema é saúde mental materna e reconhecimento de sinais de estresse. O que seria saúde mental? É você estar se sentindo bem com a vida, sentindo que a vida está leve, né? Claro que a gente passa por problema, não tem como a gente viver a vida sem passar por problemas, isso é impossível, né? Isso aí é até uma coisa que as pessoas às vezes interpretam errado, a questão da felicidade. E eu vou falar aqui hoje sobre felicidade, tá? Eu vou até pedir para vocês fazerem o seguinte, para o áudio ficar melhor, eu vou pedir para vocês desligarem os microfones, né, para não ter interferência, às vezes alguém fala, né, eu mesmo tenho um pet aqui, mas às vezes o pet late, tudo, só para não aparecer na gravação. Mas se vocês quiserem falar qualquer coisa, fazer algum comentário, uma pergunta, é só desligar o microfone e começar a falar, tá? Não tem problema não. Tá bom? Então, saúde mental materna e reconhecimento dos sinais de estresse. Vamos começar a entender o que estressa a mulher, né? Quais são as coisas que estressam. Primeiro, a ideia de que a mulher tem que ser perfeita, principalmente mãe. A ideia que eles passam é de que a mãe ela nasce com uma coisa mágica, então assim que você pegar um bebê e botar no colo dela, ela vai saber exatamente como fazer, como agir. Então, a criança está tendo algum problema, está gritando na rua, como pode? Você é mãe. Você tem que dar conta, você tem que saber. Então, existe uma cobrança muito maior, inclusive na mulher, do que no homem. Tanto é se vocês olharem um monte de vídeo na internet, você vai ver a mãe cuidando, a mãe é perfeita, está cuidando direitinho. O pai cuidando, o pai está zoado, está botando o filho de cabeça para baixo, está jogando o filho para o alto. Mas isso aí, apesar de ser engraçado, isso é uma exigência da vida, no caso, né, da sociedade. A mãe tem que ser perfeita. A mãe não pode ficar brincando, a mãe é perfeita, o pai não, pode ser zoado. Então, o pai comete um erro, o pai faz uma bobagem, está tudo bem, é o pai. Agora, a mãe, então existe sim esse peso. E isso acaba estressando muito. Isso estressa, até porque essa cobrança faz com que a coisa fique bem mais pesada realmente, né? A responsabilidade. A mãe, né, e a mulher acaba tendo uma responsabilidade muito grande. Porque o que acontece? Vamos pensar na carreira, né? O homem está pensando na carreira. Então, o homem pensa na carreira, normalmente, claro que tem exceções. Mas quando o homem pensa na carreira, como é que é? Ele pensa na carreira e ponto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou Eu comentar? acho que o slide ele não está em apresentação, porque a gente está na primeira tela ainda. E eu acho que você já está na terceira. Eu estava na segunda. Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu mudar o tipo de compartilhamento, que tem um que fica melhor. Espera aí. Pronto. Agora vocês vão ver melhor. Aqui, tela cheia. Tela cheia eu acho que fica melhor. Pronto, agora sim. Agora está compartilhando. Vamos ver. Agora eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. Vocês estão vendo agora a segunda tela? Tudo é sua responsabilidade? Sim. Perfeito, né? Então, o que acontece é isso. Então, vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o exemplo do homem na carreira, né? O homem, ele quer ter sucesso na tua carreira, ele quer ser bem-sucedido, ele quer ter autorrealização, aquela coisa de sentir que o que ele está fazendo é importante, se sentir bem com o trabalho dele. Legal, ele só precisa se preocupar com a sua autorrealização. Quando é a mulher tem que pensar no seu trabalho, nas compras, na casa, no filho, porque se convencionou que é isso. Tá? Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas, no mínimo, poderia ser uma coisa mais dividida. Às vezes, até mulheres mulher separada, por exemplo, né? A mulher tem que cuidar do filho, ela não pode trabalhar porque com quem ela vai deixar o filho? Né? Como é que vai ficar? E o marido não, o ex-marido, né? O pai, ele está simplesmente trabalhando, ele fica com a criança os finais de semana, não precisa se preocupar muito. Mesmo com essa questão de guarda compartilhada, a gente sabe que no final das contas é o que acontece. Né? E se a responsabilidade fosse dos dois em relação à questão da autorrealização? Porque você, como mulher, tem todo o direito de querer se autorrealizar no trabalho.
Claro, você pode ter a opção de ficar, não, eu quero cuidar do meu filho, mas que seja uma opção sua, e não por falta de opção. Caramba, não tenho o que fazer, então vou ter que cuidar do meu filho. É diferente de eu quero cuidar do meu filho, não quero fazer mais nada da minha vida, beleza? Foi opção sua. E aí o que acontece? Nunca se pensa na ideia, por exemplo, do marido ou do ex-marido também ajudar a pagar a creche. A mulher também, né? A mãe deveria ter o direito de querer crescer. E aí o que acontece? As coisas vão ficando, infelizmente, nas costas da mulher. Desde coisas grandes, né, como, né, quem vai pagar a conta de luz, tem que arrumar a casa, você não viu o que estava infiltrando, que não me chamou, até coisas pequenas, do tipo, o que vai se comer hoje, o que vai almoçar, o que vai jantar, como é que a gente vai fazer, quem vai pegar a criança na escola. Aí o que acontece? Isso aí vira uma dupla jornada, e o maior problema, o trabalho da casa é um trabalho muito pesado. Né? É limpeza, é manutenção, é a questão de compras, é preparar comida. Quando você fala de preparar comida, né, não é simplesmente ir lá fretar um hambúrguer, ir no supermercado, escolher a comida, trazer para casa, preparar, limpar os pratos, arrumar a mesa, né? E aí a sensação que dá é que a mulher foi lá e só fez, né? Já está tudo pronto. E não é assim. Tudo dá muito trabalho. E, normalmente, a ideia é de que a mulher tem que assumir essa responsabilidade. Então, veja bem, normalmente, a mulher está com a cabeça muito mais cheia do que o do homem. Inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, durante a pandemia, o número de homens, né, trabalhando nas suas teses de mestrado, de doutorado, nas suas pesquisas, aumentou muito, triplicou. Enquanto que o número de mulheres trabalhando nas suas pesquisas caiu muito, muitíssimo, assim, quase zero. O que aconteceu por causa da pandemia? Os homens, né, cientistas, tinham mais tempo para ficar no computador fazendo suas pesquisas. Enquanto que as mulheres cientistas, como elas estavam em casa, elas não conseguiam fazer nada direito, que tinham que dar atenção para o marido, para todo mundo e para os filhos. Olha só, isso é um dado real, tá? Então, essa é mais uma das coisas que acaba estressando a mulher, né? A primeira, a demanda de que ela tem que ser perfeita, e não existe gente perfeita. A segunda, essa questão do trabalho. E tem também a preocupação com o futuro dos filhos. Então, é natural que a mãe se preocupe. E agora? E o meu filho ou minha filha? Será que eles vão ficar bem no futuro? Será que eles vão ter uma profissão que dê a eles autonomia? Será que eles vão ter autonomia? Será que, enfim, esse será fica sempre uma preocupação muito grande. E faz com que a mãe fique tensa em relação ao filho o tempo todo, principalmente se a mãe for mãe de um filho atípico, às vezes até autista leve. Não sei se vocês sabem, só para vocês terem uma ideia, tá? Que a gente fala em autismo, a sensação que a gente tem, né, que uma criança autista ela nunca vai conseguir autonomia nem nada. Só para vocês terem uma ideia, tá? O Elon Musk, ele é autista, ele já falou, tá? Steven Spielberg, que é considerado um dos melhores diretores de cinema do mundo, é autista. Bill Gates, o criador do Windows, é autista. Inclusive, eles mesmos falaram que são autistas, tá? Então, quer dizer, muitas vezes a gente subestima os nossos filhos, as nossas crianças, mas eles têm um potencial gigantesco, um potencial enorme. Mas isso não faz com que a mãe não se preocupe com o filho, com o bem-estar do filho e com o futuro do filho. Daí entra aquela questão, né, que eu comentei que, poxa, mas você falou que ia resolver as coisas. Como é que a gente resolve isso? Né? E eu vou dizer como é que a gente resolve. O que eu quero dizer é o seguinte, não é para você não deixar de se preocupar com o seu filho, mas existem formas mais leves de você fazer isso, né? De você trabalhar essa questão do seu filho. Até porque, muitas das vezes, você está preocupado com o seu filho, mas você não está lá. Então, a sua preocupação gera apenas sofrimento para você. E aí, depois você vai descobrir que ficou tudo bem com o seu filho. Por exemplo, eu tenho duas filhas, tá? Uma de 24 anos e a outra de 19. Elas vão e voltam para a faculdade todos os dias sozinhas. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu posso ficar preocupado? Meu Deus, será que elas vão ser assaltadas? Será que vai ter algum problema no ônibus? Posso. Mas esse sofrimento, essa dor que eu vou ficar preocupado com elas, não vai protegê-las. O melhor que eu posso fazer é orientar, de repente, um dia ou outro, levá-las para a faculdade ou buscar. Mas, no momento em que elas vão e voltam, não adianta eu ficar sofrendo. Eu tenho que confiar que vai dar tudo certo. Até porque minha dor não vai resolver nada. Outro grande fator de estresse são, muitas vezes, a mulher
né, acaba abandonando muito dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, ou simplesmente ela está fazendo uma coisa todos os dias, tediosa, chata, e gostaria de estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. E aí ela se sente presa, e essa é uma sensação muito ruim, a sensação de que não há o que ser feito para você se sentir melhor. É claro que quando a gente está dentro de uma situação, é muito difícil a gente ver a saída, é muito difícil a gente ponderar. E muitas vezes a gente até pondera a saída, mas a gente acredita que isso tudo vai ter um custo muito grande. Quando eu digo custo muito grande, é para o filho, para o marido e tudo mais. Então, muitas vezes, a gente nem tenta, né? Principalmente a mulher nem tenta mudar a vida dela exatamente porque e agora? Como é que vai ser? E se eu mudar, como é que vai ficar meu filho? Como é que vai ficar meu marido? E a mulher se sente muito responsável em relação a isso, né? Dificuldade e o vínculo. O que está acontecendo? Hoje em dia, a gente tem uma diferença muito grande na questão das gerações, né? A geração Z, por exemplo, ela já nasceu com celular, com internet e tudo mais, né? Eu sou a geração X. A geração X é aquela ali, mais ou menos ali dos anos 80, né, que não cresceu com a tecnologia, mas foi aprendendo a viver com a tecnologia. A Z já nasceu, né? Como vocês são mães, eu imagino que vocês sejam as millennials, né? São mães jovens, então deve ser as millennials, né? Os millennials ali um pouquinho antes de 2000, ali, nos anos 90, 2000, iniciozinho, né? E aí o que acontece? Eles começaram a ver essa questão da tecnologia. Mas o que acontece? Existe hoje uma dificuldade muito grande em comunicação com os filhos. E aí fica a dica, porque eu já vi que a Camila tem filho pequeno. E eu imagino que você, Larissa, também tenha filho pequeno. Pequeno que eu digo, né? Uns 7, 8 anos. Porque é muito comum que a mãe, na pré-adolescência, queira estabelecer um vínculo com o filho, ou queira manter o vínculo, e aí fica um pouco mais difícil. Exatamente porque, no caso dessa geração, eles já estão conversando de outras coisas, assistindo outras coisas, outro tipo de rede social. E aí, o que acontece? O que eu recomendo que vocês façam, né, para manter sempre esse vínculo? Até porque vai ter um momento em que vocês vão precisar conversar coisas sérias com seu filho ou sua filha, ou sua filha vai precisar conversar coisas sérias. Aí vamos pensar assim, um tabu, sexo. Não é melhor que a sua filha tire dúvidas sobre sexo com você do que com uma amiga ou com a internet? É muito melhor. Mas, para isso, para ela sentir essa liberdade de estar conversando com você, essa liberdade, esse vínculo, tem que ser estabelecido desde muito cedo, desde pequeno. Não dá para chegar aos 13, 14, 15 anos, não, agora tudo você vai falar para mim, não. E aí, uma sugestão que eu dou para vocês, como é que a gente faz para manter o vínculo? Tá? Uma dica super simples. Tenham vocês o dia da família. Quando eu falo dia da família, pode ser 2 horas, que seja. Nesse momento, vai ser o dia da família, por exemplo, sexta-feira. Toda sexta vai ser o dia da família. Aí você, o seu marido, o seu filho ou sua filha, ou mães que sejam separados, você e seus filhos. Hoje vai ser o dia do cinema, a gente vai jantar pipoca, cachorro-quente, ou vai pedir alguma coisa da rua. Não vai ser uma sopa, nem uma comida. Alguém vai escolher o filme ou a série que vai assistir. Vamos jogar um joguinho de tabuleiro. Isso ajuda a criar esse vínculo. Ainda que seja 2 horas por semana. Esse vínculo é importante para lá no futuro, quando a sua filha sentir pressão, por exemplo, do namorado, de fazer sexo ou qualquer coisa assim, alguém oferecer drogas para ela sentir que ela tem liberdade para falar contigo sobre isso. Então, o vínculo tem que ser sempre contínuo e tem que ser sempre mantido, exatamente para depois não acontecer aquela coisa do filho nem conseguir falar com vocês. E uma outra dica, tá? Para vocês, mãe. Se um filho ou uma filha vier falar com vocês sobre sexo, drogas, algum outro tabu, ajam naturalmente, não fiquem sem graça. Mas eu fiquei sem graça, não consigo. Finge que não está sem graça. Eles não vão perceber a diferença. Por quê? Mais uma vez, é melhor eles perguntarem para você do que para os outros. Se eles sentirem que você ficou sem graça, eles vão ter a sensação de que estão falando sobre algo proibido. E aí eles não vão querer mais conversar contigo, nunca mais. Eles vão conversar com qualquer outra pessoa, vão buscar na internet. É exatamente isso que eu quero evitar, que eles conversem com vocês, tá? Claro que se uma criança de 6 anos pergunta como é que ele nasceu, a conversa vai ser bem diferente do que se o seu filho ou sua filha de 15 anos perguntar sobre sexo, né? A gente vai adaptar a idade da criança, óbvio, mas sempre, nunca se sintam mal de falar, seja o que for. Tenham sempre esse canal para
para ficar à vontade. Mas, só para lembrar, isso é mais uma das preocupações da mãe, né? Essa questão do vínculo, se o meu filho está contando as coisas para mim ou não. Inclusive, outra recomendação, tá? Seu filho ou sua filha veio e te contou uma coisa absurda. Muito provavelmente, por ser mãe, o seu impulso é: meu Deus, o que é isso? Eu vou na escola, eu vou brigar. Não que você não deva fazer isso, mas primeiro escuta. Entende seus filhos, sua filha. Primeiro conversa como se fosse uma amiga. Depois, aí você explica que aquilo é errado e fala se você vai para a escola ou não. Mas não sai já explodindo, não assusta a criança, tá? É para a criança ter liberdade de falar com você. Não que você não vai tomar as devidas providências, mas, né? Preocupação constante com toda a família. Muitas mulheres, se não todas, né, sentem que a família é uma preocupação delas, que a manutenção do bem-estar da família é uma importância, é uma preocupação dela. E não estou dizendo que isso seja errado, mas eu acredito que a manutenção e o bem-estar da família seja uma preocupação de todos, e não só da mulher. Mas a mulher sente que é ela que tem que estar assim, sempre parando as pontas, segurando as coisas. Eu não sei, né? Mas depois vocês me contam se vocês estão se identificando com algumas das coisas que eu estou comentando aqui sobre estresse em relação à mulher. Né? Mas essas aqui são as coisas que costumam acontecer. E agora vamos falar sobre o imaginário. O que acontece, né? Sobre essa questão de felicidade. A gente está acostumado a ouvir os contos de fadas da Disney. Eu estou falando, só adoro os desenhos da Disney, tá? Não estou falando contra, não. Mas eles trazem uma mensagem, né, os contos de fada em geral, né, de que um dia viveremos felizes para sempre. Né? E por vocês serem mães, eu imagino que todas vocês estão casadas ou já se casaram. E aí, gente, vocês encontraram-se felizes para sempre? Vocês estão agora, é só alegria, é só felicidade, depois que vocês encontraram o seu príncipe encantado? Como é que é? Não é só alegria, não. Tem as lutas, as batalhas, né? Camila, e se bobear, né, algumas lutas até aumentaram depois do casamento, né? Não estou dizendo que o seu marido seja ruim, não, mas às vezes até aumenta mesmo, né? Por conta que você tem mais responsabilidades e mais preocupações dentro do casamento, não é? É verdade. Mas vem cá, você se sentiu enganada? Caramba, não era nada disso que eu achei que seria a minha vida depois de casar. Eu achei que ia ser só rosas, flores e felizes para sempre. Olha, até que, assim, a questão do casamento, até que é tranquilo, né? Mas, assim, o que me impactou muito foi a questão da maternidade, que eu imaginava uma coisa e eu vivi totalmente diferente, apesar de ter sido planejado e tudo, mas eu não imaginava que seria negócio tão... É bom, mas ao mesmo tempo desgastante, que exige muito da gente e que a gente não é mais aquela pessoa que era antes, né? Então, assim, eu acredito que muda um pouco, né, a vida, realmente, a identidade, não sei. Mas foi isso. Não, com certeza, com certeza. Inclusive, tá aí a dica, né? A próxima palestra pode ser como lidar com os filhos, tá? E você, Larissa, você se sentiu assim? Como é que foi para você essa experiência, felizes para sempre? Você também achou que depois de casada as coisas iam melhorar, ia ser só uma, digamos assim, uma régua subindo, sempre assim, só alegria agora? Eu acho que quando a gente sai de casa, a gente tem essa perspectiva que é aí que a nossa vida vai começar a dar certo, né? Acaba que em algum momento a gente até se questiona por que a gente saiu de casa. Não que a gente não ame quem está do nosso lado, mas é que realmente é aí que a gente encontra mais dificuldade, né? Que a gente realmente passa a ser adulto e lidar com a vida. Então, acho que a gente, em algum momento, tem uma crise existencial e vê essa diferença do que a gente idealiza, né? Desde pequenininho, escutando essas histórias aí, clichê, e aí quando a gente vai ver a realidade, é 100% destoada, não tem nada parecido, não tem nada de felizes para sempre, e é só luta atrás de luta, e a glória, assim, ela vai chegando, mas vai chegando aos poucos. Então, eu já me senti perdida, hoje eu acho que eu já consigo lidar melhor com a situação, né? Lidar melhor com o convívio e tudo mais. Mas acho que para todo mundo, toda mulher que se inicia numa relação, ela, a partir do momento que ela constrói uma família, ela tem um choque de realidade com tudo que ela tem que lidar depois que ela casa, depois que ela tem filho, tudo que ela acha que vai ser perfeito e é muita sobrecarga, né, em cima da mulher. Então,
o perfeito ele fica bem longe. Exatamente, é isso. E essa coisa do felizes para sempre, isso aí é uma coisa que venderam errado para vocês, para todo mundo, né? Para a gente também. Porque o que acontece? Não existe felizes para sempre. Não existe isso. Por que não existe? Porque a vida, nós temos perdas, a gente vai perder coisas, pessoas, né, ao longo do caminho. Quando eu digo perder, em todos os sentidos, né? Relacionamentos vão terminar, pessoas que a gente ama não vão mais estar do nosso lado, até oportunidades a gente vai perder. Então, essas coisas acontecem. A gente fica doente. Se nós não ficarmos doentes, pessoas que a gente ama vão ficar doentes ao nosso lado. A gente tem frustrações, eu tenho certeza que nenhuma de vocês, nem você, Camila, nem você, Larissa, conseguiram tudo o que vocês queriam na vida. Então, isso tudo frustra. E isso é o normal da vida. A gente foi enganado com essa questão do felizes para sempre. Aí entra aquela questão. Felicidade não existe? Não, felicidade existe, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. A felicidade não está no futuro. Não vai, não. Vocês já perceberam que a felicidade não veio no dia que vocês se casaram, mas é porque a felicidade não vai vir nenhum dia. Ou vocês hoje conseguem se sentir felizes com a vida que vocês têm, né, com as coisas que estão fazendo. Não que vocês não possam querer conquistar mais, eu acho até que vocês devem querer conquistar mais. Mas felicidade é uma coisa que se vive hoje. Senão vocês vão entrar numa armadilha, que é aquela história do tipo: o dia que eu me casar, eu vou ser feliz. O dia que o meu filho crescer, eu vou ser feliz. O dia que eu fizer minha pós-graduação, eu vou ser feliz. O dia que eu mudar meu emprego, eu vou ser feliz. O dia que eu me aposentar, eu vou ser feliz. O dia que a minha artrite parar de doer, eu vou ser feliz. Perceberam a armadilha disso aí? Aí vocês nunca vão saber. Vocês têm que aprender a ser felizes agora. Se tem alguma coisa que não está legal na sua vida agora, vamos trabalhar para mudar isso. Agora, não tem outro momento. A felicidade se vive nesse momento. É claro que no dia que vocês casaram deve ter sido muito especial, o dia que seus filhos nasceram deve ter sido muito especial. Eu acredito que vocês tenham ficado felizes naquele dia também. Mas felicidade também é um momento em que vocês estão com quem vocês amam, tomando uma água de coco, quando vocês conseguem finalmente descansar e assistir um filme ou uma série que vocês gostam. Quando vocês conseguem passar num bosque, numa praia, numa lagoa, num rio, qualquer coisa assim. Essas coisas simples, esses momentos simples, é o que é a felicidade. É que às vezes a gente imagina que a felicidade é uma coisa assim, tipo, como dizia a música do Fábio Júnior, né? É uma gota d'água descobrindo que é um mar azul. É lindo, eu acho extremamente poético, mas não é bem isso. Imagina, se você ficar esperando o dia em que você, que é a gota d'água, descobrir que é uma azul, quer dizer, sentir essa lei, vocês não vão ficar felizes nunca. A ideia é ficar feliz com as coisas. O dia que a sua filha vira para você e fala: mãe, eu te amo. Esse é um momento feliz, sabe? Então, só para vocês pensarem sobre isso, tá? Por isso que não teve felizes para sempre e não vai ter nunca, tá? É a gente aprender a ser feliz apesar das coisas e da forma como elas acontecem. Peraí, tem um Minas pedindo para entrar. Seja bem-vinda, Transportando Sonhos. Então, voltando aqui, né? Então, vamos lá, né? Lembra que eu falei no início da palestra hoje que eu ia falar sobre como a gente vai resolver algumas coisas? Muitas vezes, a sociedade tenta jogar as coisas nas suas costas, né? Ainda mais como mulher. E você quer assumir tudo, porque você pensa o seguinte: é verdade, eu sou mãe, eu que tenho que assumir essa responsabilidade toda. Eu, como dizem aqui no Rio, tenho que se assumir esse bagulho todo. E aí você tenta carregar tudo nas costas sozinha, porque você acredita que é você que tem que fazer. E a gente está acostumado a ouvir que ser independente é maturidade. Todo mundo fala isso, né? Poxa, se você é independente, você é maduro. É claro que é muito mais imaturo você ser dependente, óbvio, né? Dependente, né? Eu não estou falando só de criança. Às vezes a esposa se sente dependente do marido, às vezes até o marido se sente dependente da esposa. Tem homens formados aí, 40 anos, que até hoje são dependentes da mãe. Claro que isso é muita maturidade. A independência ainda não é a maturidade plena. A maturidade plena para a psicologia é a interdependência. É você chegar à maturidade e à conclusão de que você não vai dar conta de tudo sozinha. Não tem como. E de que um precisa do outro. Nós sempre vamos precisar das pessoas, não tem como. Por exemplo, né, eu sou psicólogo. Para eu existir, eu preciso dos pacientes. Eu sou independente. Eu mesmo vou dar meu jeito. Não dá, eu preciso ter gente
querendo se consultar comigo, preciso ter, vocês a mesma coisa, vocês precisam ter os alunos, vocês precisam estar na escola. Então, não existe independência. Na verdade, existe, mas a independência não é o último estágio da verdadeira maturidade. A verdadeira maturidade é a interdependência. Então, é você não querer fazer as coisas sozinho, não precisar. É você delegar, às vezes, algumas coisas para o seu marido, para o seu colega de trabalho. Então, muitas vezes a mulher, não, deixa que eu faça que o meu marido faz errado, ele faz de mal, ele faz de qualquer jeito, então é melhor eu fazer. Tá? Deixa eu te contar um segredo que um paciente meu me contou. Né? Eu posso falar, só para vocês entenderem, eu não estou quebrando a ética, não. Eu posso falar dos casos clínicos, eu não posso revelar quem. Inclusive, eu posso falar dos casos clínicos como forma de conhecimento científico. Né? Eu tinha um paciente que ele falava o seguinte, quando a minha mulher manda eu fazer alguma coisa, eu faço tudo errado, tudo mal feito, que é para ela não querer mais pedir para mim. Juro! Ele falava isso. Ele, óbvio, que nunca assumia isso para a esposa, mas ele falava isso. Agora, e se a mulher chegasse e falava assim, ih, a tua louça está lavada? Pegasse a louça toda, jogasse ali na pia, lava de novo. E umas 4 vezes, assim, para ver se na próxima vez não ia querer lavar bem na primeira, para não precisar lavar 4 vezes a louça. Ah, olha só, que não tem homem assistindo aí não, tá? Mas, às vezes, educar homem é igual educar criança, tá? Fica a dica. Então, gente, não queiram assumir o mundo todo. Ah, porque eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho que assumir tudo sozinha. Não, isso não é maturidade. Tá? Ser independente não é maturidade. A maturidade é ser interdependente. É perceber que, sim, você precisa da ajuda de outras pessoas. Se você pode contar, conta. Às vezes até sua mãe ou alguém, uma amiga está oferecendo ajuda e você, por orgulho ou qualquer coisa assim, não aceita essa ajuda. Aceita a ajuda. Isso é maturidade. Tá? Então, fica aí a dica. Esse é o que eu estava falando sobre a questão do momento em família. Isso ajuda vocês a criar um bom vínculo. Um vínculo com o teu marido, um vínculo com os seus filhos, vocês se aproximam deles. Ainda mais hoje, por causa dessa coisa aqui, fica cada um no seu celular vendo o seu vídeo, alguma coisa, e aí o que acontece? Vocês acabam interagindo pouco. Tem famílias, e eu já vi isso no restaurante, cada um com o seu celular mexendo no seu celular. Ninguém conversa. Aí, num determinado momento, acontece algum problema, aí você vira e fala, por que você não falou para mim? Por que você não me contou? Eu sou sua mãe. Porque vocês não tinham mais vínculo. A criança, né, o menino ou a menina, não sentia mais intimidade com vocês. E essa coisa de vocês terem esse momento com vocês para assistir filme, série, jogar um jogo de tabuleiro, como eu falei, que seja 2 horas por semana, isso ajuda a fortalecer o vínculo. Mas, gente, vocês não têm ideia. Eu sempre recomendo, quando eu tenho pais, né, que eu estou atendendo as crianças, eu sempre recomendo fazer isso. E, normalmente, em poucas semanas, 2, 3 semanas, existe uma mudança muito grande na comunicação da família. Mas, assim, uma mudança enorme. Tá? Fica aí a dica. Façam esse teste depois, tá? Não acreditem em mim. Façam o teste, depois vocês me contam. Aí entra aquela questão, né? Você controla a chuva? Por quê? Uma das coisas que faz as mulheres se esquentarem a cabeça é a preocupação. O que é a preocupação? É se preocupar, ou seja, se ocupar antes que as coisas aconteçam, antes que os problemas venham. Então você sofre. Meu Deus, e se acontecer isso? E se meu filho não passar? E se meu marido isso? Então você fica preocupado tentando controlar tudo à sua volta. Controlar as coisas que acontecem, a sua casa. E aí, fatalmente, você vai falhar. Por quê? Porque é impossível controlar tudo, não tem como a gente controlar tudo, é literalmente impossível. É exatamente a história, não tem como controlar a chuva. Então, quando eu estou falando isso, de não tem como controlar a chuva, vamos imaginar que você tem medo que chova, porque você não gosta de chuva, qualquer coisa, e choveu, e aí? O teu medo, a tua preocupação em relação à chuva, vai adiantar alguma coisa? Você tem algum poder sobre a chuva? Você tem como fazer a chuva parar? Não tem. Tá, por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, tem alguns problemas, né, e você como mãe, eu estou falando problemas em relação à família, filhos, que você vai poder fazer alguma coisa. Sei lá, seu filho sofreu bullying na escola, por exemplo. Você pode ir na escola, conversar com a diretora, falar com a professora, descobrir o que está acontecendo. De repente, ninguém viu o bullying. Você pode ir lá, tentar falar, fortalecer seu filho, botar num psicólogo. Tem muita coisa que você pode fazer. Muita mesmo. Mas tem coisas que você não vai poder fazer nada. Você, como mãe, precisa saber essa diferença. E é quando você não pode fazer nada, por que você vai continuar se preocupando?
como diziam os antigos, né? Se o problema tem solução, por que você está preocupada com isso? Agora, se o problema não tem solução, por que você ainda se preocupa com isso? O que eu quero que vocês entendam é que, segundo a psicologia, a preocupação é um sentimento extremamente inútil. Nós estamos acostumados, principalmente as mulheres, a pensar na preocupação como maturidade. Preocupação significa que você é uma pessoa responsável. Então, você tem que se preocupar com o seu filho, você tem que se preocupar com a família. Mas, segundo a saúde mental e a psicologia, preocupação não serve para nada. Se você sofre muito pelo futuro do teu marido, dos seus filhos, esse sofrimento não vai mudar nada. O que vai mudar é a atitude que você vai tomar. O que você vai fazer pode mudar. Agora, sempre vai sofrer por causa disso? Não vai. E pensa bem, vamos pegar um exemplo aqui horrível, né? Horrível, principalmente a criança. Digamos que o seu filho, sua filha, ficou reprovado. Por algum motivo não passou de ano. Tá? Essa é a história da chuva. Você não tem como controlar a chuva. Bom, vamos agora esse ano, vamos tentar botar ele para estudar, mas não sofra por causa disso. Né? Você fez o seu melhor. Inclusive, isso aí, a maioria das mulheres e mães fazem isso, fazem o seu melhor. Né? Nem sempre sai como a gente quer, mas a gente faz o nosso melhor. O melhor que a gente podia naquele momento, pelo menos, com os recursos que a gente tinha, com o tempo disponível que a gente tinha, com o dinheiro que a gente faz o melhor que a gente pode. E aí, qual é o papel da mãe com o filho? Então, aí eu quero ouvir de vocês, né? Camila, Larissa, e entraram mais duas pessoas que eu não consegui identificar o nome, mas eu quero saber de vocês, qual é o papel da mãe para vocês? Um de cada vez, eu sei que está todo mundo querendo falar, mas um de cada vez aí. Eu estava tentando ativar o microfone. Bom, nós temos como missão, né, de educar, ensinar, né, os bons caminhos. No meu caso, que sou cristã, ensinar para ela os princípios bíblicos, né? Uhum. Então, ensinar ela, né, preparar ela para ser um bom ser humano, né, uma boa pessoa, ter sucesso naquilo que ela vai fazer, enquanto ela se tornar adulta também. Então, a missão, para mim, é isso, essa missão. Perfeito, Camila, obrigado. Larissa, qual é o papel da mãe? Acho que é a mesma linha da Camila. Acho que a gente tem que andar muito ali na linha da amizade com a criança, a proteção, né? A educação também. As pessoas confundem muito que é a escola que tem que educar, né? A educação, eu acredito muito que vem de casa. Então, ter esse direcionamento, e quando eu falo de amizade, ter esse elo de confiança para proteger realmente a criança. Então, é preparar a criança para a vida, né? Eu acho que esse é o principal papel da mãe, porque a gente pensa muito em acolher e proteger e guardar debaixo das nossas asas, mas a gente não segura por muito tempo. Eu acho que o principal papel é ensinar nossos filhos a como lidar com a vida, para eles não sofrerem tanto quanto a gente sofre hoje em dia, por às vezes não saber lidar com certos assuntos e certas situações. Acho que é isso. Larissa, você falou você conseguiu, assim, não que a Camila tivesse errada, ela não está errada, mas você conseguiu representar exatamente qual é o papel da mãe. É fazer a criança aprender a andar pelos próprios pés, é ensinar a criança a ter autonomia. Porque, assim, muitas vezes, a mãe, ela tem a ideia de que ela vai proteger o filho o resto da vida, o filho ou a filha o resto da vida. E essa ideia de querer proteger acaba, muitas vezes, tendo efeito contrário. O filho ou essa filha acaba ficando cada vez mais dependente, se sentindo cada vez mais fragilizado, tentando sempre contar com a proteção e a ajuda da mãe. Mas a gente tem que entender o seguinte, que o seu filho, né, ele, na verdade, não é o seu filho, ele é filho da vida. Ele veio através de você, mas não te pertence. Ele pertence ao mundo. Né? Isso, inclusive, não são palavras minhas, você deve estar falando, nossa, o Arthur é um sábio, né? Que palavras lindas, né? Isso, na verdade, é a palavra do autor do livro Siddhartha, que se chama Kahlil Gibran, né? Que ele fala, seus filhos não são seus filhos, são filhos e filhas da sede que a vida tem por si própria. Vem através de você, mas não lhe pertence. O que ele quer dizer com isso é que o seu filho, ele nasceu para viver a vida.
E a tua função é fazer ele conseguir viver. Então, não é você proteger teu filho ou sua filha o tempo todo. É você dar ferramentas para ele se defender. Então, aconteceu um problema na escola, né? Dependendo do problema, é claro, né? Que você acredita que ele possa resolver sozinho, né? Desde, sei lá, né? Fatura do negócio, até de questão de boletim. Vai lá e fala com o professor, vai lá e fala com a diretora. Se não der certo, eu vou, beleza? Mas a ideia é a gente ensinar as crianças a terem autonomia. É ensinar a nossos filhos e filhas a serem fortes, a conseguirem viver sozinhos. Esse é o papel mais importante da mãe, né? Claro, ensinando os conceitos que você acredita que sejam de certo ou errado, ensinando eles a seguirem o caminho que você espera, mas é confiando nos filhos e deixando que eles caminhem sozinhos. Gente, isso faz muita diferença, tá? Porque muitas vezes a mãe pensa que está criando o filho para ela. Não, você está criando para a vida. E é por isso que, mesmo preocupado, minhas filhas vão e voltam sozinhas para a faculdade. Né? Como eu disse, eu não me preocupo no sentido de que, né, eu confio nelas. Eu falei o máximo que eu pude. Olha, é assim, toma cuidado, senta nesse lugar do ônibus, se você vê alguma coisa estranha, desce. Eu tomei todas as precauções no sentido de ensinar o que eu já sei. Mas elas precisam aprender a fazer as coisas sozinhas. O dia que acontecer uma situação na rua, elas vão ser espertas o suficiente para conseguir se livrar daquilo. Tá? E aí, nós entramos na questão do autocuidado. A gente falou muito sobre que a mãe, né, ela se preocupa, ela se sente responsável por tudo. Pela família, pela casa. Às vezes se sente responsável pela carreira e a felicidade do marido e dos filhos. Se um filho ou uma filha vira para você e fala, eu estou triste, a mãe logo pensa, culpa minha, o que eu fiz de errado para minha filha estar triste? E isso é tão verdade que tem filho e filha que vira para o pai e para a mãe, né, principalmente para a mãe, e fala assim, estou entediada. Como quem diz, a culpa é tua, faz alguma coisa para me entreter, faz alguma coisa para eu me divertir. Entra naquilo que a gente acabou de falar também. Não é responsabilidade sua. Tinha uma paciente, uma mãe, que ela falou que o filho dela falava sempre assim, estou entediado. No meio do que ela estava trabalhando. Toda hora ficava, estou entediado. E ficar perturbando. Eu falei, então, não tem problema. Sempre que ele falar que está entediado, bota ele para fazer alguma coisa. Varrer a casa, passar um pano, limpar, lavar um banheiro. Se ele continuar entediado, faz isso, né? Olha, gente, ele não fica mais entediado. É impressionante. Quando ele começa a ficar entediado, ele inventa outra coisa para fazer, ele vai jogar jogo. Ele parou de ficar entediado. Olha que interessante. Tá? Então, sabe? Então, agora, o que eu estou falando aqui da questão do autocuidado? Quem já pegou um avião sabe disso. Quem não pegou vai saber agora, tá? Quando você está entrando num avião, a comissária de bordo vira para você e fala, na falta de oxigênio, máscaras cairão. Primeiro, coloque a máscara em você, depois no seu filho. Não importa a idade que o seu filho tenha. Primeiro, bota a máscara em você. Isso, gente, é regra de salvamento. Isso é regra de autocuidado. Porque, veja bem, se você, na hora, acabou o oxigênio, você se confundir, não conseguiu colocar máscara para o teu filho, você perde o oxigênio, morre e mata o teu filho. Então, se você quer salvar a tua família, seus filhos, seu marido, a primeira coisa que você tem que fazer é se salvar. A primeira coisa que você tem que pensar, isso não é egoísmo, é do teu bem-estar. Se você estiver bem, pode ter certeza que você vai conseguir fazer com que as coisas fiquem bem para o seu filho, para sua filha e para o seu marido. Tá? Isso é importante. Entra aquela questão da metáfora do papel do papel de toalha. O que é a metáfora do papel de toalha? É o seguinte, tinha uma mãe que ela entrava no banheiro, né, nos banheiros públicos de shopping e tudo mais, e o que ela fazia? Ela sempre pegava primeiro o papel e dava para os filhos se secarem. Depois ela secava a mão dela. Só que, de repente, ela inverteu a situação. Ela passou a secar primeiro a mão e depois ela pegava as toalhas e dava. Sabe o que ela percebeu? Quando ela cuidava primeiro dela mesmo, ela conseguia dar uma qualidade melhor para os filhos. Porque quando ela pegava primeiro para os filhos para dar o papel para eles, ela dava sempre o papel meio molhado, meio rasgado, meio picotado, porque ela estava com a mão molhada. Quando ela seca as mãos dela primeiro, e com as mãos secas ela puxa a toalha, ela é capaz de dar um papel toalha completamente seco para os seus filhos. Essa metáfora é só para vocês entenderem que quando vocês cuidam primeiro de vocês, vocês estão fazendo muito melhor pelos seus filhos, pela sua família e pelo seu marido. Tá?
Então, primeiro vocês, depois vocês olham os outros. Não é que vocês não vão deixar de olhar os seus filhos ou o seu marido, mas você tem que pensar primeiro no teu bem-estar. Tá? Isso entra na questão do dê o exemplo. A gente ouve muito isso. A mãe tem que dar o exemplo. Você, mulher, tem que dar um exemplo para o seu filho. Legal. Aí você pensa o seguinte, eu quero que o meu filho lave a roupa dele. Então eu vou dar o exemplo lavando a roupa. Eu quero que meu filho limpe a casa. Eu vou dar o exemplo limpando a casa também. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para você, mãe e mulher. Se você fizer isso, teus filhos nunca vão seguir o teu exemplo de limpar a casa ou fazer as coisas. Porque a gente não segue esses exemplos. Tá? Eu nunca olhei um estivador andando na rua carregando 30 pedras e falar, caramba, que exemplo legal, vou querer carregar pedra também. Nunca aconteceu isso. Juro para vocês. O dia que aconteceu, eu conto. Nunca aconteceu. Eu nunca andei na rua vendo um cara fazer um trabalho braçal cansativo. Eu falei, caraca, que exemplo bacana. Eu vou largar a psicologia, eu vou fazer isso. Não é isso. Então eu quero dizer o seguinte, veja bem. Quando eu viro para você, mãe e mulher, e é sério que eu vou falar agora, eu quero que você reflita sobre isso. E eu falo assim, você quer para o seu filho? Como você quer que o seu filho viva a vida? Eu tenho certeza que na tua mente vai vir coisas como eu quero que o meu filho seja feliz, eu quero que o meu filho seja dono da vida dele, eu quero que a minha filha nunca caia nas mãos de um homem ruim ou de um relacionamento tóxico ou abusivo, eu quero que a minha filha se ame mais do que ame o seu namorado. Eu tenho certeza que vai ser coisas como essa. Aí entra uma questão. Como é que você vai ensinar para o seu filho ou para a sua filha algo que você não sabe, não vive e não conhece? Vocês estão começando a entender? Isso é dar exemplo. Você quer que o seu filho, ninguém desrespeite o seu filho? Se respeita, não deixa ninguém te desrespeitar, nem o teu filho. Para ele um dia falar, caramba, minha mãe sempre se respeitou, minha mãe nunca deixou ninguém passar por cima dela. Você quer que o seu filho seja feliz? Você quer que a sua filha seja feliz? Seja feliz você, exatamente para você dar esse exemplo. Para um dia, a sua filha poder, se ela tiver com algum problema, falar, mãe, como é que você sempre conseguiu ser tão feliz? Como é que você conseguiu ser sempre tão alto astral? Vamos imaginar que você esteja num relacionamento tóxico com o teu marido. Acredito que ninguém tenha, mas vamos imaginar. E aí você vive todo tipo de barbaridade nas mãos do teu marido. Um dia, lá no futuro, tua filha se casa. E você vê a sua filha apanhando na tua frente. Aí você fala, filha, larga esse casamento agora, que loucura é essa? Não fica isso. Aí ela vai virar na tua cara e vai falar assim, mãe, quem é você para falar? Meu pai ficava batendo em você, gritando contigo, tu não fazia nada, agora tu vem falar para eu fazer? Vocês estão entendendo? É esse exemplo que eu estou falando. Você quer que o seu filho seja bem realizado na profissão dele? Seja você bem realizada na sua profissão. É só uma dica. Você quer que o teu filho ou tua filha tenha um relacionamento saudável no futuro? Tenha você um relacionamento saudável com o teu marido. Então, isso aqui é para vocês refletirem bastante sobre isso. Tá? E aí, vamos lá. Questão de comportamento. Como é que a gente vai lidar com nossos filhos? Como é que a gente vai lidar com os nossos maridos? A gente tem 3 formas de se comportar, de lidar, estratégias. Uma é sendo a passiva, aquela que aceita tudo, que tudo está bem, para o bem da família, ela se submete a qualquer coisa. Nós temos aquela agressiva, que fica gritando o tempo todo, tudo grita, quem deixar a cueca aqui, quem não sei o quê. E nós temos a assertiva, que é o melhor comportamento. Tá? Deixa eu explicar cada um deles. Por que passiva não é legal? Tá? Primeiro, porque a passiva se torna aquela mãe que ninguém respeita. Como ela aceita tudo, ninguém nem conversa com a mãe para perguntar alguma coisa. Porque ela não sabe. Tadinha, ela sempre concorda com tudo, ela não sabe. Não, você vai pedir permissão para tua mãe? Não, minha mãe sempre não sabe o que dizer, eu vou pedir logo para o meu pai. A família precisa decidir alguma coisa. Não, nem chama minha mãe, nem chama minha esposa, porque tudo ela vai concordar mesmo, vamos decidir a gente mesmo. Fora que a passiva acaba se vendo em situações que ela não queria, fazendo coisas que ela não queria para os filhos, para o marido ou para a família. Né? Então, essa é uma das grandes perdas, em relação à passiva. Né? Agora, a agressiva. Qual é o problema da agressiva? O fato da mãe ser agressiva, isso não significa que as pessoas vão respeitá-la. Se ela for agressiva demais, pode ser que tenham medo dela.
Se ela for muito agressiva. Mas se ela for só do tipo que fica gritando o tempo todo, mas ninguém não vai estar nem aí. Tá? Então, o ideal é ser assertivo. O que é ser assertivo? É você ser firme, direta, objetiva, sem precisar ser agressivo, mas nunca deixando ninguém passar por cima de você. Isso é ser assertivo. E eu vou dar algumas dicas para você, mãe e mulher, para você ser assertiva não só com seus filhos e com seu marido, mas na vida. Algumas técnicas, tá? Vamos entender primeiro o que é ser assertivo. É saber dizer não. Você consegue dizer não para o seu marido, para os seus filhos? Você consegue dizer não para sua mãe, para os parentes? Reflete aí. Outra é expressar amor. Tem mãe que não consegue dizer eu te amo para o filho ou para a filha. Né? Então, conseguir expressar os seus sentimentos. Fazer críticas e receber críticas também e aprender a colocar limite. Tudo isso é ser assertivo. Tá? Mas quando eu digo ser assertivo, colocar limite, você não precisa gritar, você não precisa berrar, você pode simplesmente chegar e falar assim, não gostei disso, não quero. Não vai fazer isso comigo. Não gosto. Sei lá, você está num restaurante, pediu peixe e frango. Com licença, garçom, eu pedi peixe, veio frango. Você pode trocar para mim, por favor? Ser direta, objetiva, porque uma passiva, nesse caso, ela ia aceitar comer o que deram para ela. A agressiva, de repente, ia querer jogar o prato na cara do garçom. Assertiva é isso, tá? É o meio termo. Aí eu vou ensinar uma técnica para vocês que é muito legal, para vocês aprenderem a dizer não, tá? Primeiro é o seguinte, se você, mãe ou mulher, se sente culpada de dizer não, lembra daquilo que eu falei, tá? Sobre dar o exemplo. Tu quer que seu filho ou sua filha saibam dizer não? Se coloquem? Pensa nisso, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, lembra daquela outra que eu falei também, que primeiro você tem que se proteger, cuidar de você, para depois cuidar do outro. E isso não é egoísmo. Isso é saber cuidar de todo mundo, porque se você não cuida nem de você, tu não vai cuidar dos outros. Tá? E aí, vamos lá. Como é que é essa técnica de dizer não? É o que a gente chama de disco arranhado, ou disco riscado. Por quê? Quando o disco fica riscado ou arranhado, ele fica repetindo a mesma parte da música. Essa é a técnica para dizer não. Você pega e repete. Você não precisa ficar pensando na desculpa. Você pega e repete a mesma sentença infinitamente para que a pessoa possa entender que você não vai. Por exemplo, tá? A sua tia lá de não sei onde quer que você passe o final de semana com ela lá comendo pudim. Mas você não vai. Você não pode, você tem que trabalhar. Tia, não, eu não posso, porque eu vou trabalhar esse final de semana, eu vou estudar em casa. Ah, mas puxa, vem, vai ser rapidinho. Não, porque eu vou estudar em casa. Mas, pô, traz o seu estudo para cá. Não, porque eu vou estudar em casa. Mas, poxa, você não me ama. Tia, te amo muito, mas eu vou estudar em casa esse final de semana. Então, você fica repetindo. Teu filho vira e fala assim, mãe, deixa eu ficar acordada mais um pouquinho. Não, você vai dormir às 10 horas. Mamãe, só um pouquinho, o João tá online aqui. Não, você vai dormir às 10 horas. Mas, poxa, amanhã eu acordo cedo. Não, porque você vai dormir às 10 horas. E aí você vai dormir às 10 horas até ele cansar de pedir. Isso é a técnica do disco arranhado, tá? Se por acaso você se sentir culpada de dizer não, às vezes a gente se sente culpado de dizer não para, sei lá, para o marido, para a mãe, sei lá o que for, não tem problema você pedir desculpa primeiro. Mas mantenha o seu não. Puxa, querido, desculpa, me perdoa, mas não vou poder ir, não. Puxa, meu filho, me desculpa, mas mamãe não vai dar, não. Tá? E é aquela coisa, né? Vamos treinando dizer não. Como fazer crítica? Deixa eu contar um segredo para vocês. Ninguém gosta de receber crítica, ninguém. Seus filhos não gostam de receber crítica, teu marido não gosta de receber crítica. E se vocês, por acaso, são chefes, né, os seus subordinados não gostam de receber críticas também. Então, o que a gente faz para conseguir dar uma crítica eficaz? A melhor técnica para conseguir criticar alguém, seja seu filho, seja seu marido, é a técnica sanduíche. Como é que funciona o sanduíche? Né? Os pães seriam um elogio, a crítica seria a carne, e essa é a melhor forma da pessoa engolir a crítica. Então, por exemplo, o teu marido foi lá lavar a louça e molhou a cozinha toda. Molhou tudo. Se molhou também. Aí você chega e fala, pô, caramba, você só faz tudo errado, não acredito, cara, eu só pedi para você lavar a louça, não fez essa besteira toda. Ah, ele já não vai... Ah, tá vendo? Então não lava uma louça porcaria nenhuma. Mas você pode fazer... Querido, nossa, que bom que você está lavando a louça. Nossa, estou orgulhosa de você. Tá, eu sei que é obrigação dele também. Ele também mora na casa, você tem que fazer. Mas lembra que eu falei que homem é igual criança? Elogia, homem adora isso. Pode elogiar. Sei lá, trocou a lâmpada, elogia. Nossa, você foi... você nem esperou, né? Eu pedi, meus parabéns.
tá? Ele vai ficar felizão, igual criança. Pode ter certeza. Mas voltando, né? Então você vira e fala, querido, que bom, pô, cheguei em casa agora, vejo enquanto você lavando a louça, pô, tô muito feliz, meus parabéns. Olha, eu me sinto até melhor, sabe? Aqueceu meu coração. Mas olha só, querido, quando for lavar a louça, usa um avental para você não molhar a roupa desse jeito e fica mais perto da pia. Olha só, você molhou a cozinha toda, depois você vai ter que ter o trabalho de secar a cozinha. Mas, puxa, como eu tô feliz de você ter lavado a louça, como eu tô feliz de você, né, ter se esforçado. Parabéns. Mesma coisa seu filho, né? Seu filho está fazendo trabalho, tudo com letra horrorosa. Nossa, filho, que bom, você está estudando, está fazendo trabalho de casa. Que bom, nem precisa me pedir. Olha, estou muito feliz. Mas olha só, quando for fazer, escreve melhor aqui, tá? Olha só, essa linha que está embaixo é para a palavra ficar em cima dela. Tá? Não é para ficar aqui no meio. Mas olha, meus parabéns, é isso aí. Gostei de ver, você tomou iniciativa e fez trabalho de casa sozinho. Tá? Então, essa técnica. E autoestima. Tá? Nunca esqueçam de vocês, nunca esqueçam da autoestima. Tem gente que não sabe o que é autoestima. E tem gente que sabe que é autoestima, mas não sabe que você pode criar essa autoestima. Você pode aumentar essa autoestima. Vamos lá, o que é autoestima? Autoestima é amor próprio. É você se amar. Então, como todo mundo aqui é mãe, eu vou explicar a autoestima de um jeito que vocês nunca mais vão esquecer. Tá? Lembrando que a autoestima é uma das coisas que eu recomendo que vocês trabalhem em vocês para dar o exemplo. Se um dia seu filho ou sua filha se sentirem mal com eles mesmos, como é que você vai conseguir fazer eles se sentirem melhor se você nunca teve autoestima? Se você nem sabe o que é ter autoestima, tem autoestima. Ande bonita, bem vestida. Para os outros olharem, não, para você. É muito bom. Tá? Eu tenho certeza que você se sente muito bem quando você olha no espelho e está bem maquiada, bem penteada, com uma roupa que você gosta. Você olha para o espelho e gosta do que você vê. Então, você não precisa se arrumar para uma outra mulher, ou para um outro homem, ou para o seu marido. Você arruma para você olhar para o espelho e gostar do que você está vendo. Mas vamos lá, o que é autoestima? Vamos pensar no teu filho ou tua filha. Tenho certeza que você ama seu filho ou sua filha. Tenho certeza também que você adora, você sente muito bem que você pode dar um presente para eles. Tenho certeza também que se alguém desrespeitar o seu filho ou sua filha, tu vai igual uma leoa para cima, você não deixa ninguém desrespeitá-los. Se ele tentar sair com o cabelo todo desgrenhado ou mal arrumado, eu tenho certeza que você vai, volta aqui, filho, pentei esse cabelo, arruma essa camisa. Se ele ficar doente, eu tenho certeza também que você vai cuidar da saúde dele, vai dar remédio, tudo direitinho. Isso é amor. Sabe o que é autoestima? É você fazer isso tudo por você. É você se acostumar e sentir prazer em se presentear. Se dar de presente desde uma bolsa, uma camisa, uma viagem. Ou um momento que seja. Não, agora é o meu presente, esse momento de ver um filme. Por quê? Porque você merece. É você querer andar cada vez mais bonita. Por quê? Porque você se sente bem quando está bonita. É você não deixar ninguém te desrespeitar. Por quê? Porque você se ama. Você não vai deixar alguém que você ama te desrespeitar. Ninguém vai falar algo comigo, ninguém vai me desrespeitar. Isso é autoestima. É você querer cuidar da saúde, fazer exercício, fazer dieta, ir no médico, porque você se ama, assim como você faria pelo seu filho, porque você quer se ver saudável. Isso é autoestima. Tá? E lembrando que nós desempenhamos vários papéis na vida. Então, você não desempenha só o papel de mãe, de funcionária, de esposa, você também desempenha o seu papel de mulher. E você nunca deixa de ser mulher. Você pode não desempenhar esse papel, mas você nunca deixa de ser mulher. E aí, né? Quando é que você vai se colocar? Quando é que você vai ser a pessoa que você quer ser? Quando é que você vai ter os seus objetivos? Você pode ter o objetivo do casal, acho legal. O casal tem o objetivo, a gente se mudar, comprar uma casa de praia, comprar um carro novo, botar nossos filhos numa universidade. Vocês podem ter o objetivo de casal. Mas nada impede que você tenha os seus objetivos, os seus de mulher. O que você quer alcançar? O que você quer fazer na sua vida? Tá bom? Então, gente, essa era a palestra que eu quero ouvir de vocês agora, tá? Eu quero ouvir de vocês, né? O que vocês acharam da palestra? Vocês ficaram com alguma dúvida? Já tinham ouvido alguma dessas coisas? Já tinham refletido sobre as coisas que eu falei aqui hoje? Eu acho que fez muito sentido. Você falou, às vezes são coisas que a gente sabe, mas a gente não exercita, né?
A gente sabe que a gente tem que se cuidar, mas a prioridade é o filho. A gente sabe que a gente tem que comprar roupa para a gente, mas o do filho tem que vir primeiro. A gente sabe que a gente tem que se cuidar, mas levar o filho no balé é mais importante. Então, no fundo, eu acho que a gente sabe, a gente não coloca em prática, e é bom reforçar isso, escutar isso de outras pessoas, para a gente realmente entender que a nossa vida é importante também, né? Que se a gente não conseguir ser espelho para os nossos filhos, a gente não vai conseguir transmitir para eles o que a gente quer na vida deles. Eu acho que fez muito sentido, foi um momento muito importante. Exatamente. Outra coisa, Camila, pensa da seguinte forma, que você falou assim, né? Claro que você não vai deixar teu filho andar que nem um maltrapilho, não é essa a ideia. Mas quando você cuida da sua aparência, da sua roupa também, o filho tem orgulho. O filho vira, tá vendo aquela mulher ali? É minha mãe. Né? E não aquela coisa assim, mãe, fica aqui, não aparece não, deixa eu ir lá. Não, é melhor ninguém te ver. Não, aquela ali é minha mãe. Ele gosta, a criança, ela tem orgulho, vocês sabem disso quando você está bem arrumada. Ele fala ali, ó, é minha mãe. Né? O que a sua mãe faz? A minha mãe é professora. A minha mãe, ela trabalha em laboratório. A minha mãe, eles enchem a boca para falar. E isso é bom, sentir orgulho de vocês. É muito bom a criança admirar vocês, porque a ideia é que eles queiram ser parte do que vocês conseguiram conquistar. E é aquela coisa, se a minha mãe conseguiu, eu consigo também. Agora, pô, minha mãe sempre ficou reclamando da vida o tempo todo. Pô, a vida deve ser muito ruim mesmo. Nem minha mãe deu um jeito, né? É verdade. Né? Então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não, veio um momento muito oportuno, né? Essa palestra, com certeza, ajuda a gente a pensar, inclusive essa questão que você falou, porque às vezes no cansaço a gente fala, olha, faz isso, fulano, faz aquilo outro, fica calmo, mas a gente mesmo não está calmo, né? Então, isso, assim, me despertou um entendimento, né? Então, assim, foi muito bom, está sendo muito importante para mim. Que ótimo. Larissa 1 e 2, né? E a Juliana, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Falar alguma coisa, contribuir aqui com a palestra também? Então, tá bom. Então, gente, olha, primeiro, eu quero dar um parabéns para vocês, tá? Um beijo no coração de vocês pelo Dia da Mulher amanhã. Reflitam sobre essas coisas, tá? Eu sou psicólogo, então eu sei bem como é que é difícil muitas vezes. Inclusive, tá? Eu também trabalho com essa questão de violência doméstica, né? Exatamente porque, por incrível que pareça, eu sei que eu sou raridade, mas eu, como homem, sofri violência doméstica, tá? A mulher com que eu estava até chegou a me ameaçar de morte também, me perseguiu. Assim, eu sei que isso é errado. Normalmente é a mulher que sofre a violência doméstica. Mas eu já sofri também, já apanhei, tudo. Foi complicado mesmo. Eu estou impossibilitada com a criança cansada aqui. Então tá bom, Larissa. Mas, enfim, então eu trabalho isso. Obrigada, Arthur. Nada. Outra coisa. Eu entrei um pouco atrasada, tive problema com o celular. Mas, nossa, eu amei. Excelente, viu? E depois você pode assistir. Olha só, eu sei que tem muita mãe assim que a gente não teve oportunidade. Esse vídeo ficou gravado. Eu vou mandar a gravação para a Juliana, vou botar no YouTube também, né? Restrito, só para assistir, só vocês assistirem, né? Vocês do Algodão Doce, né? Do Centro Educacional Algodão Doce, só para vocês assistirem. Mas, assim, fica aí a dica para vocês. Aproveitem, amanhã é o dia de vocês. Por que vocês não saem amanhã lindas? Bota a melhor roupa que vocês puderem, bota uma boa maquiagem, bota um perfume, vê se vocês não vão se sentir melhor. Eu sei que vocês vão se sentir melhor. E a ideia não é fazer para os outros, é você olhar no espelho, cara, eu tô bonita. O meu cabelo fica bem assim, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, um feliz Dia das Mulheres, tá bom? E até o mês que vem, tá bom? A gente até estava pensando, Juliana, a gente pode fazer uma enquete para ver qual o tema que elas querem, né? Isso. Que vem. Né? A gente pode estar fazendo Eu estou no grupo. Tá bom, gente. Um grande abraço para vocês e até mais, tá bom? Obrigada. Parabéns a vocês. Tchau, boa noite. Boa noite.